Obrigada, Esther. Nada. Bem, pessoal, boa tarde, são 14 horas e 8 minutos. Considerando o tempo e que há 4 pessoas para apresentar o trabalho, nós já estamos iniciando a nossa sessão de hoje, considerando que ao longo desse início de tarde, as 2 outras participantes ou comunicantes, né, no evento chegarão, certo? Bem, como vocês sabem, meu nome é Alcilene Cavalcante, né, e sabem porque está no programa. Eu vou fazer aqui o papel de mediadora e debatedora dos trabalhos, mas antes eu gostaria de fazer algumas colocações. Primeiramente, agradecer à comissão organizadora do 2º Seminário Interinstitucional de Ensino e Pesquisa do Prof. História, da Universidade Federal de Uberlândia, UFG e Universidade Federal de Goiás, 2024. Eu rendo esse agradecimento por meio dos nomes dos professores, o meu colega de unidade, professor Breno Mendes, da Universidade Federal de Goiás, e da professora Mara Regina do Nascimento, da Universidade Federal de Uberlândia, que me convidaram, não é, para exercer essa função de hoje, e depositando, enfim, confiança. Então, muito obrigada. E eu aproveito ainda para parabenizar, não é, o evento, esse seminário, esse 2º seminário acontece no âmbito do 2º, eu sempre erro esses COEFs, né, COIFs, né, esse congresso de pesquisa, de extensão, de ensino, extensão, pesquisa em história, não é? Eu tive a oportunidade de ver a mesa de abertura, a conferência de abertura, e realmente é um trabalho muito bacana. Então, fica aí meus parabéns à comissão organizadora. Bem, eu aproveito, então, para cumprimentar os mestrandos, né, comunicadores nesse evento, não é? Seguindo a ordem da programação, seria Mariana Arcanjo Soares, da UFG, Elilza Rodrigues Correia Lira, também da UFG, Robert William Borges, da Federal de Uberlândia, e Demercino José Silva, também da UFG. É isso? Eu tenho dúvida se a Mariana é UFG, deve ser UFG. Agora, pode ser que eu tenha me atrapalhado, mas a gente verifica daqui a pouco. Também quero deixar aqui os meus cumprimentos ao público presente. E eu pensei, inicialmente, até em deferência ao público, seguir a ordem de apresentação indicada no programa do evento. Isso porque, como é um evento grande, com diferentes atividades acontecendo simultaneamente, é muito comum que o público circule, né? Então, seguir a ordem, às vezes, é uma forma de deferência mesmo, de assegurar que as pessoas possam circular, né? Uma vez que o programa foi cedido previamente. Mas como Elilza, você chegou? Pô, eu estou vendo aqui. Elilza, se você estiver em sala, por favor, ligue a câmera. Bem, seguindo, então, inicialmente a ideia era essa, né, que nós mantivéssemos a ordem. Mas, pelo programa, a primeira pessoa seria Mariana Arcanjo Soares. Ela pediu ela teve um imprevisto e vai ter que entrar depois. Então, seguindo a ordem, nós seria Elilza, Robert, Demercino e, por fim, a Mariana, tá certo? Eu pergunto, Elilza, você está em sala? Olá. E você teve o mesmo problema que eu, nós não estamos te ouvindo. Acho que, Esther, você poderia auxiliá-la? Elilza, você vai ter que sair da sala e entrar novamente com o microfone. Você clicou para só ouvinte. Aí você entra com o microfone. Certo. Enquanto a colega vai entrando, então a gente faz essa alteração
E a professora Mara Regina havia me dito que seriam 3 comunicadoras, 3 pessoas comunicadoras por sala, mas a nossa tem 4. Então, o tempo de debate vai ficar reduzido, né, em função disso. Então, eu peço a vocês que se atenham ao máximo 15 minutos, né, de exposição, que é o que consta da programação, e faltando uns 5 minutos eu aviso, tá? Eu vou fazer esse papel chato de avisar que tá finalizando. E eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas eu acho que pode ser uma boa. Agora, cheguei. Você está nos ouvindo bem? Sim, vocês me ouvem? Sim, está ótimo. Bem, então, o que eu sugiro? Que vocês se atenham aos 15 minutos no máximo e que nós façamos uma rodada das exposições. Então, cada um de vocês faz a apresentação, né, durante os 15 minutos e, ao final, eu faço um papel que me cumpre, que é debater os trabalhos de vocês, não é? De forma muito simples, porque eu fui fazer o cálculo aqui, nós vamos ter no máximo 12 minutos para cada pessoa. Então, é o tempo de eu fazer alguma consideração, apresentar alguma questão e a pessoa responder, tá certo? Pode ser assim, pessoal? Tá bem. Então, Elilza, está com você é a primeira, por favor, se atenha aos 15 minutos no máximo, e ao final entrará o Robert e depois o Demercino. Ok. Tá bom? Agora são 14h15. Você tem até 14h30. Tá bom, eu vou compartilhar, vou tentar compartilhar essa. Parece que eu tenho que ter autorização para compartilhar? A Esther pode. Vou te adicionar aqui para você compartilhar. Você consegue agora? Sim, agora ficou liberado para compartilhar. Deixa eu só abrir a minha janela aqui, que não está aberta. Conseguem ver? Sim. Sim? Sim. Bom, então, boa tarde a todos. Eu sou Elilza Rodrigues Corrêa Lira, sou professora na Rede Pública Estadual de Goiás. Se vocês não estiverem me ouvindo bem, é só me avisarem para eu falar um pouco mais alto. E o tema do meu projeto de pesquisa, caminhando para se tornar dissertação, é Transgredindo o Patrimônio Cultural de Jaraguá, em busca de representações ou silenciamentos da história e da memória da população afro-brasileira. E nesse sentido, então, eu trabalho com a linha de pesquisa Saberes Históricos em Diferentes Espaços de Memória. Sou da turma 2023, né, 2023, do Prof. História da UFG. E os motivos que me levaram a escolher essa temática foram, primeiro, eu sempre tive um interesse voltado para a história afro-brasileira desde quando eu fiz a graduação em História. Junto a isso, eu, então, né, entrei para a rede estadual e, efetivamente, a maior parte do tempo eu trabalhei dando aula de História e eu me mudei para uma cidade que está com quase 300 anos, é uma cidade histórica, que a origem dela remonta ao ciclo do ouro. É uma cidade que nos últimos 20, 25 anos, 20, eu tô nela desde, está com 20 e poucos anos, então desde as 2 últimas décadas para cá, tem se olhado um pouco mais para a questão do patrimônio. E pelo que eu tenho pesquisado, isso tá ligado à própria legislação e mudanças na legislação que trouxeram esse tema para a evidência. Então, não foi uma coisa específica da cidade, ou que de repente houve um start e as pessoas começaram a olhar para o patrimônio e valorizar. Então, mas de lá para cá, houveram processos de patrimonialização, esse patrimônio tem sido um pouco mais evidenciado e valorizado, porém,
ainda percebe-se aquela valorização da história hegemônica, eurocentrada, né, ou com a situação abordando principalmente a história do branco, do europeu, do colonizador. E aí, como professora numa escola que atende principalmente jovens, né, eu trabalho com turmas de sexto ao nono ano e trabalho principalmente com oitavo e nono. Essas crianças são maioria provenientes de bairros periféricos, são maioria pretas e pardas. Eu estou falando isso baseado em dados do censo escolar, mas também em diálogos com essas crianças. Eu as percebo, né, nessa característica, mas percebo também a dificuldade que elas têm de se identificar, a falta de tranquilidade em que elas têm na hora de se identificar. Então, uma coisa que eu percebo é a necessidade de abordagens educacionais que possam oportunizar esses estudantes lidar melhor com a própria história ou identificar na história da cidade elementos que façam eles reconhecerem que fazem parte da história, que não tem só o vínculo com a questão da escravidão, né, da escravização, mas que também existem saberes e vivências dos ancestrais dessas crianças que são muito positivos e que ficam muitas vezes velados na história oficial do município. Então, o meu problema de pesquisa é a história e a memória da população afro-brasileira estão representadas no patrimônio cultural de Jaraguá ou prevalecem silenciados? Esse é o direcionamento que me guia. O objetivo geral é desenvolver uma proposta de ensino fundamentada na metodologia da educação patrimonial, integrada às diretrizes para a educação das relações étnico-raciais, para identificar e compreender, por meio do estudo e da problematização do patrimônio cultural de Jaraguá, essas representações ou silenciamentos, né, da história da população afro-brasileira. E o produto, a parte propositiva da dissertação, será a elaboração de um material didático para um roteiro pedagógico pelo Centro Histórico, que vai servir, né, para o trabalho futuro, tanto meu quanto de professores e estudantes. Os objetivos, então, levantamento das referências, né, acerca de temas ligados à história, memória, patrimônio cultural, ensino de história, e aí venho para o específico de Jaraguá em busca do estado da arte, acerca né, de temas voltados para a história, memória, patrimônio cultural, especificamente Jaraguá. Definir o percurso e os espaços a serem visitados no patrimônio histórico de Jaraguá, desenvolver o material pedagógico e a ideia final aqui, que é possibilitar ou tentar estimular uma reflexão crítica sobre essas histórias e essas memórias através da compreensão do conceito do direito à memória, de modo que essas crianças, né, essas pessoas que entram em contato com o trabalho consigam entender e valorizar essa história plural. Algumas hipóteses que eu pude estabelecer é que há uma possível defasagem de material de conhecimento historiográfico local acerca dessa temática, a ausência de estudos recentes. Considero que a escolha desses locais poderá contribuir para identificar as representações significativas ou os possíveis silenciamentos, né, a serem considerados na proposta de ensino. Também considero que há falta de recursos educacionais para o estudo do patrimônio cultural de Jaraguá, com ênfase na metodologia da educação patrimonial, né, é uma realidade, e que o trabalho poderá contribuir nesse sentido. E a utilização desse material elaborado a partir da metodologia da educação patrimonial, que prevê exploração, registro e problematização dos espaços, o uso desse material poderá levar, né, facilitar com que esses professores compreendam, e também os estudantes, a realidade das histórias e memórias da população afro-brasileira, muitas vezes invisibilizadas, né, incentivando essa abordagem mais crítica e reflexiva a respeito da história local. E a utilização desse material, por fim, poderá possivelmente contribuir para a compreensão e apropriação do conceito de direito à memória. Uma temática ampla, e aí eu
tentei afunilar em torno de 3 conceitos centrais. Vou trabalhar, né, com o conceito da educação patrimonial e a metodologia da educação patrimonial, a educação para as relações étnico-raciais e o conceito do direito à memória. Quando eu entro nesse conceito, eu acabo enveredando um pouco pela educação para a cidadania e temas dos direitos humanos, né? E aí, para eu conseguir chegar nesses conceitos centrais, eu passo por temas da história, né? Fundamentos, concepções, memória, a metodologia do ensino de história, o patrimônio cultural propriamente dito, baseando-me na documentação oficial, principalmente material do IFAM, e história local. Eu coloquei aqui algumas das referências, na verdade, eu coloquei muitas das referências que eu estou no momento de fazer a lapidação do meu referencial. Então, eu acredito que alguns desses autores aqui serão realmente o cerne, outros serão coadjuvantes. Eu não vou falar deles porque o meu tempo talvez se esgote, eu acho que vou passar, então, para a estrutura da dissertação. A estrutura da dissertação está montada da seguinte forma, e é uma coisa viva, né? Completamente pronta para que a gente faça alterações, mas é dividido em 3 capítulos. Num primeiro capítulo, nomeado História, Memória e Patrimônio Cultural em Jaraguá, Goiás, eu começo fazendo um diálogo, né, entre os temas ligados à história, concepções sobre história, memória e patrimônio, e como que eu vou conectar esses conceitos, os autores, né, que vão estar mais alinhados com a minha proposta, como que eu vou alinhar isso com a proposta de educação patrimonial. Aí eu venho... Faltam 5 minutos, tá? Sim, tá. Eu venho para Jaraguá, e nesse primeiro capítulo ainda, no segundo subcapítulo, né, eu vou trabalhar o patrimônio cultural de Jaraguá propriamente dito, em que eu vou apresentar o panorama desse patrimônio, e aí eu já começo a visualizar essas representações ou silenciamentos, estimo isso, né? Como subtema desse subcapítulo, História, Memória e Patrimônio como construções sociais, onde eu vou trabalhar com questões relacionadas a poder, né, as relações de poder, como essas relações aparecem nas narrativas da história oficial. E aí eu venho, por fim, nesse capítulo, falar da história da memória afro-brasileira, ausências e silenciamentos em Jaraguá. O segundo capítulo, então, aqui eu vou no primeiro capítulo, visualizar se minhas hipóteses têm fundamento acerca de que existem ausências, silenciamentos. No segundo, então, considerando, né, que há silenciamentos, eu vou, então, destacar os espaços de memória afro-brasileira no patrimônio cultural de Jaraguá. Aí eu vou, né, dar ênfase à questão de vivências, resistências e representações dessa população que muitas vezes não são consideradas ou são colocadas em segundo plano. E o terceiro capítulo é o roteiro, e aí ele tem o nome roteiro, um roteiro e novos caminhos pelo patrimônio cultural de Jaraguá. Num primeiro momento, eu apresento a proposta, porque é um roteiro, inclusive foi uma indagação da minha orientadora, porque não guia e sim roteiro, porque a proposta talvez eu esteja pretensiosa, mas eu queria algo, eu sinto que eu preciso de algo mais aprofundado, primeiro para estar na mão dos professores, para depois eu ir para o roteiro propriamente dito. Então, eu planejei esses 2 momentos, né? O material pedagógico para os docentes, em que eu vou trazer o resultado das minhas pesquisas acerca dessa história afro-brasileira em Jaraguá. Então, eu vou apresentar as representações, as narrativas, os personagens afro-brasileiros no patrimônio cultural de Jaraguá, a partir da minha pesquisa. Vou trazer as orientações didático-metodológicas para esses professores e apresentar sugestões de atividades. Aí, no segundo momento, eu vou ter que pegar... Ai, tá colado aqui na minha parede. Peraí, gente. Enquanto você pega, eu te informo que os slides não foram projetados. Não? Não. Ah, é? Eu achei que vocês estavam vendo. Bom, mas Acontece. vocês estão compreendendo? Sim. Sim, então fechando aí o material para os estudantes. Eu não entendi, eu acho que é porque talvez está pequeno, né? Bom, essa plataforma eu não conheço.
Não conhecia. Aí vem a parte para os estudantes, em que eu vou, então, essa parte de aprofundamento teórico, a ideia é que sejam mais mapas conceituais junto com atividades. Não vai ter aquela parte teórica pesada que vai ter no material do professor. Aí eu pensei em atividades para serem feitas previamente pelo professor com os estudantes na escola, atividades que vão ser aplicadas lá no momento, bem em cima da metodologia da educação patrimonial, observar, refletir, se apropriar, e depois atividades para finais, que esses meninos podem filmar, não sei, é nesse sentido. Enfim, é essa a tarefa na qual eu tenho me dedicado ultimamente. Eu vou, então, interromper um compartilhamento que não está nem acontecendo, né? Isso. Tá bem, Elilza. Encerrou? Sim. Então, muito obrigada. Passamos, então, a palavra. E eu perdi aqui o meu roteiro. Quem seria? É o Robert. Robert, então, por favor. Agora são 14h29. Você tem 15 minutos. Né? Então, até 14h44. É isso? Isso. Todos estão ouvindo? Tá ouvindo legal? Então, beleza. Meu nome é Robert William Borges, eu trabalho como professor no ensino municipal aqui em Uberlândia, tá? Há 20 anos, né? Eu tenho a experiência aqui na cidade do regular, do EJA e trabalho em zonas rurais também. Então, tenho experiência nesses 3 setores, mas não do ensino médio, né? Nunca lecionei no ensino médio, nunca trabalhei no Estado, né? Então, minha pesquisa, ela está voltada... desculpa, não falei, a minha orientadora é a Mara, professora Mara, né? E a minha pesquisa, ela logicamente, dentro do Prof. História, que eu cheguei ao tema, né? Eu trabalho com os saberes históricos e diferentes espaços da memória, mas poderia também ser a linha 1, porque eu acho que, de certa forma, está muito ligada também à intenção da minha pesquisa, né? Que seria saberes históricos no espaço escolar. E eu escolhi trabalhar com a história local, no caso aqui de Uberlândia, tá? O que me instigou a chegar a essa conclusão de trabalhar com a história local é a própria experiência de sala de aula, ou melhor, das escolas em que eu trabalho, né, que é do ensino fundamental, e geralmente, como tenho o Fundamental 1 e o Fundamental 2, no qual eu trabalho, muitas vezes eu era procurado por professores do Fundamental 1, porque em agosto é o aniversário da cidade, geralmente, como não tem nenhum material disponível nas bibliotecas aqui de Uberlândia, e acaba sendo, de alguma forma, faz parte de um currículo, né, na cidade, quando chega no mês de agosto. Então, alguns professores também procuravam, geralmente procuram o professor de História, porque acham que o professor de História consegue algum material ou consegue auxiliar, de alguma forma, essas professoras de formação da pedagogia, que possa trabalhar com as crianças, geralmente no 3º ano, principalmente, tá? E é exatamente essa procura que, de alguma forma, me instigou. Primeiramente porque eu fiz alguns trabalhos, antes de conhecer o Prof. História, logicamente, para ajudar essas professoras, algumas pesquisas e algum material foi criado, mas de uma forma muito rasa, não aprofundada. E quando a gente faz esse trabalho, a gente acaba caindo na armadilha de recorrer aos memorialistas, né, que é esse o trabalho da minha pesquisa, é exatamente discutir com os memorialistas, que não tem formação de história, mas adentra no campo da história, né? Mas, de certa forma, com uma certa intencionalidade, né? Provocada por alguns grupos, que a gente sabe como funciona, e acaba se tornando referência na história local da cidade. Eu acho que na maioria das cidades acontece isso, né? E aqui Uberlândia não fugiu disso. Nós temos vários memorialistas conhecidos aqui na cidade que reproduziram ou fizeram pesquisas que se tornaram livros e acabaram se tornando referências até em algumas escolas. Esses memorialistas fazem esse trabalho também, por não ter, talvez, sido criado
subsídios para que esses professores possam trabalhar a questão da história local em Uberlândia, principalmente nas turmas iniciais. O projeto, eu pensei muito, pela minha experiência, eu pensei no 6º ano, então é um projeto direcionado para 6º ano do ensino fundamental, tá? Crianças por volta de 11, 12 anos, né? E pensei na questão de trabalhar principalmente, buscar, né? Aquilo que não está presente na história, na construção dos memorialistas, que seriam os povos indígenas e os afrodescendentes, porque geralmente nessas obras você não encontra essas referências, você encontra as referências das famílias fundadoras da cidade, né? Que geralmente se perpetuaram como fundadoras da cidade. E esses grupos foram esquecidos ou silenciados. O questionamento da minha pesquisa, até onde foram esquecidos de uma forma planejada e até onde foram silenciados para que não incomodasse essas famílias que foram fundadoras de Uberlândia, né? Então, eu trabalho um pouco por aí, tá? É isso que me instiga na pesquisa. Como problema, pesquisa ou hipótese, eu vou ler porque é bem pequenininho, acho que dá para entender. Eu vou procurar a construção da memória de Uberlândia como uma cidade progressista. É um projeto é um projeto político, elitista, conservador e educacional. Planejado por autoridades e famílias tradicionais da cidade, necessitamos construir uma perspectiva mais humana que recupere a importância das contribuições culturais, sociais, étnicas e do trabalho de indígenas e afrodescendentes para a formação da cidade. O avanço das políticas educacionais de vertentes conservadoras no Brasil provocou o silenciamento das culturas originárias dos povos indígenas e das comunidades das populações afrodescendentes de Uberlândia, que praticamente você quase não encontra. E para trabalhar essa questão, ou essa reconstrução desse imaginário, eu parti do pensamento do protagonismo das próprias crianças. Então, a minha metodologia que eu pensei, eu vou colocar em prática, é trabalhar com essas crianças de 6º ano para que elas mesmas consigam produzir um material sobre a história da cidade, e esse material que seja de uma forma lúdica, porque são crianças, consiga de alguma forma construir um imaginário onde elas consigam recuperar essa presença de contribuições indígenas e afrodescendentes, e ao mesmo tempo que elas possam ser, de alguma forma, construtoras de uma consciência local, de uma história local, e que possam contribuir com outros colegas nesse sentido, tá? Então, qual que é a metodologia que eu pensei utilizar? Principalmente a questão do estudo de imagens, e aí entrariam os postais da cidade, os postais antigos, Uberlândia ontem e hoje, que tem várias postais, tem revistas, aqui nós temos o CEDIS, que tem muito material nesse sentido, que possa contribuir. Fazer esse estudo, trabalhar com a questão da produção de textos, né, pequenos fragmentos de textos, onde eles poderiam reproduzir aquilo que mais chamou a atenção a eles nessa história, ou nessa pesquisa que eles fizeram, tá? E depois passaria para um processo que seria mais lúdico, que era eles mesmos fazerem seus desenhos sobre a história de Uberlândia, ou como que eles representam esse imaginário que chegou até eles nessa construção. E através desses desenhos e dos textos que eles vão produzir, a gente conseguir fazer uma gravação de voz com alguns desses estudantes de 6º ano, juntamente com a montagem de um vídeo que vai utilizar esses desenhos, ou seja, cada um que foi fazendo desenho, ele ao mesmo tempo perante o desenho, ele faz a contagem de como ele entendeu essa parte da construção da história da cidade, e que seria também, ao final, seria o produto final, né? Que seria apresentado, quer dizer, essa construção dos textos, dos desenhos e desse vídeo. E para isso eu imaginei utilizar como ferramenta o PowerPoint, né? Que é uma ferramenta que tem em todas as escolas aqui em Uberlândia, a gente tem alguns laboratórios
São laboratórios que a gente leva para a sala através de tablets e tudo mais, e que eles poderiam fazer esses desenhos. Pensei na questão do Paint, que tem quase em todos os softwares do Windows, então facilmente eles encontrariam, tá? Seriam esses desenhos mesmo das crianças de 10, 11 anos, então com certeza vão cometer anacronismos, isso é comum na idade deles, porque eles vão fazer essas referências de presente e passado, mas de uma forma muito mais forte a questão do presente. E é isso que eu espero da pesquisa, que eles consigam fazer essa ponte entre o presente e o passado e como reconstruir ou refazer esse passado, ou reconstruir esse imaginário. De uma forma infantil, talvez, mas com alguns referenciais de pesquisa, que eles possam fazer essa reconstrução. E, principalmente, com o produto final, o que eu espero com o produto final, é que eles reconheçam eles como protagonistas desse trabalho, desse fazer, saber fazer da história de Uberlândia. Então, se sintam, de alguma forma, pertencentes a essa história, uma vez que a maioria deles, grande maioria dos alunos que eu trabalho é de descendência afrodescendente, né? E que eu espero que eles consigam se perceber nessa história, né? Se perceber como, de alguma forma, descendentes desses povos que foram silenciados. Então, que eles tenham uma visão crítica sobre isso, né? Essa é a minha esperança e meu objetivo da pesquisa, né? E para isso eu vou dialogar com alguns pesquisadores locais, né? Da UF também, tem alguns textos já que eu estou trabalhando de Robert Mori, que é da história, que trabalha... 5 minutos, tá? Oi? 5 minutos. Sim, obrigado. Estou também com um livro, até que foi a Mara que me presenteou para pesquisa, que é o Oeste de Minas, que é Luiz Augusto Bustamante, que também é bastante conhecido aqui na região. Ele é da geografia, mas trabalha com a formação dessa região, dos povos dessa região, principalmente a questão dos escravos, dos povos indígenas, e eu acho que vai contribuir bastante para a minha pesquisa também. E dialogar, logicamente, com alguns autores que não são brasileiros, mas que trabalham com a questão do silenciamento, com questões de memória, com a importância de ver o passado, mas através do presente, você recorrer ao passado. Então, acho que essas pontes vão ser muito necessárias para a construção desse trabalho. E tentar, de alguma forma, atingir as lacunas que foram deixadas na construção dessas histórias progressistas das cidades, da maioria das cidades no Brasil, né? Esse é meu objetivo de pesquisa e que eu espero realizar, né? Nesse ano que eu tenho que concluir. Eu acho que mais é isso, né? Falta 3 minutos, mas tá bom. Tá certo. Muito obrigada, Robert. Demercino. Boa tarde, professora. Boa tarde, colegas. Boa tarde. Só para marcar o seu tempo, agora são 14h41, então 15 minutos, tá certo? Tá certo. O meu nome é Demercino Júnior, eu sou professor do Ensino Fundamental 2 e também da EJA, em História. Peço desculpas também, estou com um transtorno aqui, que eu recém mudei de emprego, de cidade, estou fazendo uma reforma, então está um pouco improvisado aqui também minha sala. Eu sou mestrando pela UFG, orientado pelo professor Alexandre Martins de Araújo, e o meu trabalho tem o tema provisório de história oral como um caminho didático para a construção de uma história local. Esse trabalho ele partiu de uma experiência que eu tive no povoado onde eu morava um mês atrás, e que eu vivi por 2 anos. Tem o apelido de Bainha, o nome oficial é Santa Maria. Esse povoado ele fica na cidade de Paraúna, cerca de 150 quilômetros de Goiânia. É um povoado, como o nome diz, né? Fundado por migrantes da Bahia. E fazendo um trabalho em sala de aula com os alunos, Fundamental 2,
a gente descobrimos que não tinha documentos, né, oficiais ali sobre esse povoado. As histórias que tinha sobre ele, a fundação, isso me despertou muito interesse, assim que eu cheguei, para saber, né, uma comunidade da Bahia ali, quase desconhecida, né, do estado de Goiás, e tem uma certa importância porque ali perto é bem na divisa com a cidade de Rio Verde, então tem uma ponte, Pêncil, que já está desativada, que foi uma das primeiras ligações com o sudoeste goiano, da nova capital, né, no caso Goiânia. Teve uma importância histórica no momento e hoje é um pouco esquecido. Então nós começamos a levantar esses dados e aí foi quando eu esbarrei na história oral. Eu desconhecia a metodologia, né, de produção desses documentos através da história oral, todo aquele trâmite oficial. E a gente realizou o trabalho em sala de aula, mas daquela maneira, né, fazendo entrevistas e depois transcrevendo. E aí foi quando me interessou essa área e eu quis tratá-la para levar como uma ferramenta, né, didática para trabalhar com os alunos, para despertar neles o interesse pela história, para eles entenderem a importância da história. A partir do momento que eles são protagonistas dessa construção, eles vão entender a importância dela e vão entender também como funciona essa produção, né, desses documentos. Então, partindo disso, eu comecei a pensar, né, a ideia dessa dissertação, trabalhando a história oral como uma ferramenta ali para a construção de uma história local. E, no início, a proposta era fazer da comunidade, mas depois eu achei que eu limitaria muito esse trabalho, fazendo só acerca dela, pensando assim, até como uma forma de produto dessa dissertação, uma cartilha digital, né, que as pessoas possam imprimir ou não, utilizar também dos computadores, voltada para os professores para tratar assim, alguma espécie de projeto ou uma aula para trabalhar com esses alunos onde eles estiverem, nas comunidades que eles estiverem inseridos, né? O levantamento dessa história oral, da história local, utilizando como ferramenta a história oral. Desculpa. Então, os objetivos, o meu objetivo geral é produzir uma ferramenta didática que utilize da metodologia da história oral como forma não apenas de apresentar aos alunos a prática da pesquisa em história, mas também e principalmente de provocá-los ao interesse pela disciplina de história por meio da participação na construção de suas próprias histórias locais. E os objetivos específicos, né, são esses, de instigar os alunos a refletirem sobre essa história local através do uso da metodologia da história oral, dialogar sobre a importância das fontes orais na produção historiográfica, refletir sobre as possibilidades do uso da história oral na escola como forma de envolver os alunos na produção da história de suas próprias localidades e discutir a importância da história oral como forma de valorização das memórias de pessoas idosas de diferentes classes e status sociais. Isso para, né, pensando aí já na estrutura dessa dissertação, primeiro dividida também em 3 capítulos, né, sendo o terceiro o produto, e os 2 primeiros ele fazia essa discussão acerca da história oral em si e na construção da história local. Então, levantando também questionamentos sobre a aplicabilidade das duas, né, dessas 2 áreas. E discutindo, além de algumas teses que eu pesquisei no site mesmo do Prof. História, eu vi várias, né, falando sobre história local, história oral, mas eu não vi nenhuma assim juntando essas duas como uma forma de estratégia de ensino, né, de ferramenta de ensino. Tem muitas assim locais, igual era a minha ideia anterior, falar de uma região específica, mas não como uma ferramenta assim, para ser utilizada para qualquer professor em qualquer lugar, né, que ele estiver. E para isso a gente pensei aqui em discutir alguns teóricos, né, fiz uma pesquisa, como a Verena Alberti, Alessandro Portelli, Lucélia de Almeida Neves, José Carlos Sebe Meiri e Ricardo Santiago, entre outros. Esses foram os principais que eu achei nas leituras, que são referências dessa área. E em síntese é isso, professor. Ok, Demicino, obrigada. Então, passamos a Mariana Arcanjo. Mariana, nós estamos trabalhando com esse limite de até 15 minutos. Agora são 14h47. Faltando 5 minutos, eu posso te avisar, tá certo?
palavra está contigo. Obrigada. Queria compartilhar a tela. A Esther. Vou te adicionar aqui. Tá. Mariana, né? Isso, Mariana. Enquanto a Esther organiza essa parte, eu quero pedir desculpas pelo inconveniente de pedir para transferir a minha apresentação para a última, porque o meu filho caiu, machucou e estava sangrando muito e eu não tinha emocional para começar a apresentação. Até agora eu estou um pouco nervosa, agoniada, meu marido foi com ele para o hospital, mas está bem. Por isso que eu não consegui apresentar no primeiro momento. Eu estava aqui, porém, emocionalmente muito abalada. Se eu falar muito, ainda eu choro. Bem, esperamos que não tenha sido nada grave, não é? Parece que vai dar uns pontinhos. Vocês conseguem visualizar? Parece que está pequeno, né? Sim, agora sim. Vou tentar ampliar aqui. Eu consigo ver bem, Mariana. Consegue? Não, tá muito bem, tá muito bom. Então é isso, né? Boa tarde, pessoal. Eu sou Mariana, mestranda pelo Prof. História da UFG. A linha de pesquisa que... Só um minutinho. A linha de pesquisa Saberes Históricos em Diferentes Espaços de Memória. Meu orientador é o professor Cristiano Nicolini. E o título da pesquisa é O Quilombo Vorrita, Trindade, Goiás, uma proposta de museu virtual na perspectiva dos patrimônios difíceis. Então, o porquê dos patrimônios difíceis, né? Porque os patrimônios difíceis questionam a invisibilidade de grupos sociais excluídos, alijados em espaços de memória, de exclusão, como prisões, manicômios, espaços de luta, apagamentos, como os quilombos, fábricas, minas de carvão. Então, os patrimônios difíceis, eles também são conhecidos como patrimônios sombrios, dissonantes, marginais, né? Ligados ao sofrimento, à exceção, ao encarceramento, à segregação, à punição e à morte. Esse conceito, né, apresentado por William Logan, ele trabalha especificamente os campos de concentração nazista, e a Cristina Meneghello traz para o Brasil, né, essa reflexão. Então, esses patrimônios são aqueles que têm a finalidade de rememoração coletiva e de reconhecimento dos direitos, também de reparação histórica. A Cristina Meneghello trata como aquele passado que não passa, né? Então, adquire uma função de educação pública. E lembrando que esses patrimônios difíceis, eles não fazem parte da celebração tradicional de patrimônio. Muito pelo contrário, eles ficam sempre invisibilizados até os dias de hoje. Então, essa é a ideia inicial, né, de trazer essa reflexão. Eu estou tentando passar e não estou conseguindo para a próxima tela. Passou. Agora foi, isso. O objetivo geral. O objetivo geral do trabalho é problematizar as concepções de educação patrimonial, né? Por meio da investigação sobre o que os alunos de 7º ano do ensino fundamental de uma escola da rede pública do município de Trindade pensam a respeito dos museus e como eles se relacionam com esses espaços. E criar uma página de internet do Museu Quilombo Vorrita. A perspectiva é criar um museu virtual, onde os alunos possam entrar e fazer a visita numa espécie de tour 360 graus. O Quilombo Vorrita, ele existe dentro da cidade de Trindade, então é um quilombo urbano, porém, esse museu, ele não existe. Então, ele é uma possibilidade para que possamos conhecer um quilombo. E o que estaria ali no quilombo, no museu? Estariam personagens, objetos que seriam importantes que são importantes para aquela comunidade. Então, o museu, ele não
ele não vai ser proposto como a substituição de um museu físico, até mesmo porque o museu físico, nesse caso, ele não existe, né? E o museu também, ele não é para ser visto como um site. Ele é pensado na perspectiva de um museu comunitário, na lógica interativa do museu comunitário. Então, o museu virtual é aquele que está em constante transformação. E o potencial dele depende das relações e das formações das pessoas envolvidas naquele espaço. Então, esse é um conceito de museu virtual do Pierre Levy, né? Um museu de interação, um espaço de interação. Então, o que caracteriza esse museu virtual são as atividades e o público, né, podendo interagir dentro desse espaço. Então, já vou entrando na apresentação do que vai ser, né, a parte propositiva. Então, nessa parte do museu, serão apresentados vários conceitos, como patrimônio cultural, educação patrimonial, museu, memória, o histórico do município, o histórico do quilombo. Logo em seguida, terão sugestões de atividades e orientações para os professores. Em uma parte também do museu, vai estar aberto para que os visitantes, os alunos, eles possam deixar relatos da sua experiência ao visitar esse museu virtual. E aí vem a questão da interatividade que eu estou propondo, né, que nós estamos propondo. Então, essa é a ideia. Dentre os objetos expostos no museu, por exemplo, nós temos o cordão confeccionado pela avó Rita. A avó Rita é a matriarca da comunidade, que carrega o nome, né, do grupo como um todo. Ele é formado por 3 famílias, e a avó Rita tinha o costume, por exemplo, de produzir esses cordões, e as pessoas que faleciam eram enterradas com esses cordões. E aí eu vou explicar todo esse processo, né, do porquê desses cordões, como que eles eram enterrados, e aí esse objeto estará exposto, e também nós teremos uma tradução de intérprete de Libras. Por quê? É um desafio que nós encontramos como um todo nesse processo de inclusão. E percebendo essa dificuldade, ano retrasado eu tive uma aluna deficiente auditiva, então assim, isso foi algo que me sensibilizou, né? E por isso a ideia de trazer o intérprete de Libras para esses pontos que serão fixos dentro do museu. Quem vai fazer a parte técnica do museu é o Digital Lab da UFG, sob responsabilidade do professor Pablo Lisboa. E assim, os objetivos agora específicos, né? Acho que até agora fui claro, se alguém tiver algum posicionamento, né? A gente vai anotando aí para refletir depois. Objetivos específicos, né? É identificar qual a relação do estudante com o museu, analisar como os estudantes se veem representados pelos objetos expostos, quais objetos pessoais dos alunos poderiam compor a exposição do museu. É um momento de reflexão, né? Levar os alunos a pensarem sobre isso, sensibilizar os alunos quanto à importância de se visitar museus, instrumentalizar professores de história com a possibilidade do uso, né, do Museu Virtual do Quilombo Vó Rita, e contribuir para que o deficiente auditivo possa ter acesso ao conhecimento historicamente acumulado. A justificativa. A justificativa da pesquisa é pela diferença de acesso aos espaços de memória que eu tive ao longo da minha vida enquanto professora de educação básica. Eu vim de uma realidade de escola particular, católica, muito rica aqui em Goiânia, e que nós estávamos frequentemente em museus, visitávamos museus em Brasília, São Paulo, aqui mesmo em Goiânia, vários museus, e eram momentos encantadores que marcavam e que agregavam muito. Quando eu cheguei na rede municipal de Trindade, tentei, né, fazer o mesmo movimento. Em 6 anos de prefeitura, eu nunca consegui levar uma turma. Então, assim, a limitação é muito grande. Acaba que na escola municipal, na periferia de Trindade, os recursos são muito poucos, né? Então, a ideia de levar o museu virtual é isso, possibilitar que os alunos de periferia, que muitas vezes não têm recursos financeiros, né, para visitar um museu, eles possam sim ter acesso ao conhecimento historicamente acumulado pela humanidade,
que está presente ali nos museus e que enriquece a nossa vida, que enriquece a nossa cultura, enriquece o nosso olhar em relação ao que nós temos exposto aí enquanto sociedade, enquanto comunidade, né? E até mesmo conhecer a própria história do povo trindadense, porque muitos não sabem que Trindade tem um quilombo. Então, nas minhas andanças por algumas escolas aqui em Trindade, eu percebo, quando a gente fala do quilombo Vó Rita, que já tem 15 anos que ela tem a validação pela Fundação Palmares, tem toda a documentação, os próprios colegas não conhecem, a população trindadense não conhece. Então, a justificativa, ela caminha nesse sentido. Alguns conceitos relevantes que se fazem presente na pesquisa, em relação a Paulo Freire, né? Faltam 5. Ok. E Vygotsky, né? Que as pessoas se educam em relação mediada pelo espaço. Então, o espaço contribui para o processo de formação, de conhecimento. Então, os mundos sociais, culturais, eles transformam a vida dos nossos estudantes. Então, o espaço o museu como espaço de memória pode sim contribuir para a formação desses cidadãos críticos e conscientes. Trouxe como conceito de educação patrimonial da Simone Sifone e também da Sônia Florencio Rampin. Assim como a Elilza vai ter como base, né, material do IFAM, também usei esse conceito dessas duas teóricas. A Sônia Rampin, em específico, ela é pesquisadora do IFAM, né? Então, ela traz que a educação patrimonial como um processo de valorização e preservação do patrimônio. A educação patrimonial como um processo formativo, e que está previsto na legislação, né? A Simone Sifone também, ela coloca que a educação patrimonial, no sentido de superar a ideia de transmissão de cultura, de informação, mas sim no processo de entender essa formação como consciência crítica e de transformar a sociedade quando necessário. E aí eu gostei muito desse conceito da Simone Sifone, porque a bisneta da Vó Rita, ela passou no vestibular na UFG e ela marcou que ela era quilombola. Quando a UFG chamou para apresentar a documentação, ela não tinha. Por que ela não tinha? Porque ela se intitulava quilombola, assim como toda a comunidade, porque culturalmente e oralmente a família sempre reproduziu que eles vieram de quilombos, né, que os ancestrais viviam naquela situação. Então, ela cresceu com aquela perspectiva e aquela visão de que era quilombola, mas não tinha documentação. Foi aí que a família se organizou para transformar a sociedade e vem mesmo ao encontro do que a Simone Sifone fala, né? A educação patrimonial é aquela que transforma, é aquela na qual o estudante vai analisar o contexto em que está e transformá-lo. Então, acredito que a partir dessa perspectiva, sim. Trouxe o conceito também de ensino de história pela Kátia Abuti, que ela trabalha o ensino de história e o museu. Por quê? Porque ir ao museu não é simplesmente um passeio, né? Precisa de uma preparação, o antes, o durante e o depois. Então, vou trabalhar aqui com o ensino de história e museu a partir da Kátia Abuti. Conceito de memória do Pierre Nora. Mário Chagas com o conceito de museu. Inclusive, trouxe o conceito de museu da Comissão Internacional de Museus e também do IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus. E nos dois conceitos, né, que deveriam estar a serviço da sociedade, do seu desenvolvimento, eu percebo na trajetória, né, dos museus ao longo do processo de análise de estudo, que eles estão, sim, a serviço apenas de uma parcela seleta da sociedade. Porque quando nós vamos analisar quais objetos são musealizados, quais patrimônios são patrimonializados? Então, esse direito de memória, ele precisa ser questionado. Por que esse objeto em detrimento daquele? Então, também trouxe uma reflexão aqui na minha pesquisa do Francisco Regis Ramos, quando ele fala sobre a danação do objeto. Também estou trabalhando com o texto do professor Youssef, O Lado Perverso do Patrimônio, para a gente pensar justamente sobre esse processo de patrimonialização e o quanto ele está relacionado ao poder, à estruturação de poder e o patrimônio. Acabou, professora? Acabando, tem 30 segundos. 30 segundos, já vou finalizar.
e também estou trabalhando com o conceito de prática educativa em museu da Jaqueline Zarbato. Então, é isso, né? Uma pesquisa que está iniciando, mas acredito que tem muito aí para contribuir com a formação dos nossos alunos, dos nossos estudantes, uma formação crítica de cidadão a partir dessa perspectiva dos patrimônios difíceis. É isso. Obrigada. Ótimo. Muito obrigada, Mariana. Bem, Mariana, tendo em vista a sua situação, eu pergunto aos colegas se eu poderia começar o comentário a partir do seu próprio texto para te liberar, se você sentir essa necessidade, evidentemente. Eu estou tranquila, Lucilene, o susto então já passou, eu não estou bem, mas já estou aqui e vou continuar, permanecer, tá bom? Então, vamos seguir a ordem mesmo. Obrigada. Bem, pessoal, sem dúvida, os trabalhos são todos interessantes, eu adoro ler as propostas, ouvir também, porque é uma vida, né? A gente, quando semeia uma proposta, a gente vê a proposta se desenvolvendo e fica muito evidente com a exposição de vocês. Todas as exposições já estão diferentes dos textos que eu recebi, né? Já mostram que foram pensados e avançaram um bocado. E assim é a produção de conhecimento, não é? Imagino daqui a pouco, quando vocês tiverem as suas dissertações realizadas, vocês perceberão que coisa incrível, não é? Que é mesmo esse processo de pesquisa, de crescimento, de autocrescimento, de desenvolvimento intelectual e, sobretudo, de materialização, não é? de um percurso de trabalho. Bem, eu vou fazer comentários, eu acho que é essa dinâmica, comentar cada um dos trabalhos, não é? Então, nós começamos, foi pela Elilza, né? Aliás, Elilza, quem que te orienta? Eu fiquei constrangida, eu falei, não sei, vai que eu vou constranger a minha orientadora, apresento, não apresento. Professora Ocilene é a minha orientadora. Bem, eu acho engraçado, porque antes... Eu fiquei de fato sem, eu falei, como que eu faço, né? E aí não se preocupe. Suprimi o nome, professora. Mas não se preocupe, porque, na verdade, é algo que a gente aprende com o tempo, que o trabalho é sempre da orientanda, assim, incontornavelmente. Não é? E isso a gente vai aprendendo com o tempo, sobretudo quando chegamos às bancas, né? A gente nota, assim, não nos pertence mesmo, não é? Mas, enfim, é claro que os orientadores deixam as suas marcas, e nesses termos eu não só parabenizo vocês todos, mas também aos seus orientadores, orientadoras, pela condução. E cada trabalho vai adquirindo a sua autoria, isso é incontornável, tá certo? E a autoria é de quem efetivamente elabora, faz a pesquisa, então vocês são os autores, não é? De vossos textos. Bem, Elilza, nós já temos aí um percurso, né, de diálogo. É claro que você percebe que a nossa orientação, ela dialoga muito com o objeto, então eu vou continuar insistindo nisso, lendo o seu trabalho, notório, né, muito claro que você pesquisa, que a pesquisa consiste na elaboração de um material didático para um roteiro pedagógico para o Centro Histórico de Jaraguá, destinado a professores, né, da escola básica, como uma ação educativa, de educação patrimonial e ensino de história. Ainda assim, apesar de eu também já notar o seu aprimoramento, que é fruto mesmo das reflexões que fazemos, não é? E cada um de nós, pesquisadora, pesquisador, a gente vai amadurecendo, mas eu quero insistir que com algumas questões, né? Primeiro, que fontes você vai usar para elaborar tal roteiro? Definindo os lugares da população excluída.
É curioso, porque vocês vão notar que os trabalhos todos, eles, na minha chave de leitura, eles se conectam nessa perspectiva. Eu acho que todos os trabalhos, claro que respeitando o grau em que eles se encontram, mas falta a base, né? Falta exatamente o que vocês querem trazer para o público, um levantamento inicial. Então, nesses termos, Elisa, eu te pergunto, que fontes são essas? Né? Como os discentes entrarão nesse processo de pesquisa? Né? Seria outra chave de questão. No mais, eu poderia discorrer, mas eu acho que não é esse o sentido. O sentido é mesmo os colegas ouvirem, você ouvir os colegas, e eu colocar 2, 3 questões com comentários muito breves para que vocês reflitam. Então, nesses termos, eu te devolvo a palavra, Elisa. Você tem aí uns 5 minutinhos, porque a gente trabalha com esse limite de uns 10 minutos. Se houver tempo, a gente faz uma nova rodada. Tá certo? Certo, professora. Bom, a fundamentação do roteiro, assim, eu estou ainda construindo o meu embasamento na questão da metodologia, mas eu vou acabar enveredando pela história oral. Tem autores que tratam desses circuitos por ruas. Eu ainda, talvez eu até no momento em que eu começar a fichar melhor esses textos, eu vou entender que se trata de um guia, mas eu não consigo conceber, até onde eu já vi, que é um guia, porque ele não é o guia, é aquele material mais sucinto que o professor vai aplicar no contexto do trajeto. Eu estou com uma pretensão, talvez seja pretensão, de fazer um material mais robusto para o professor, porque eu sinto a carência. Então, eu estou no momento agora fechando o meu levantamento a respeito das referências de Jaraguá, já tenho mais ou menos visualizado os locais que vão ser percorridos nesse roteiro, mas quando eu penso em roteiro, eu preciso que o professor, antes de ele ir para a rua, para a parte do patrimônio histórico, ele entre em contato com o conceito de patrimônio histórico, ele entra em contato com uma apresentação a respeito desses lugares que foram selecionados, do porquê esses lugares foram selecionados, das referências que vão ser destacadas. Eu já identifiquei, por exemplo, nós temos uma personagem importante na cidade que é afro-brasileira, mas ninguém refere-se a isso. A própria origem da cidade é atribuída a pretos faiscadores, em documentação oficial, mas isso também não é algo que se menciona muito. É lá, fundaram um povoado lá em 1736 e nunca mais se falou nisso. Então, é nesse sentido. Como é uma proposta, eu não sei se nesse ponto eu estou equivocada, mas assim, eu não vou colocar ele em prática. Foi isso que me orientaram. Nesse momento, eu não vou colocar ela em prática, porque ela será colocada em prática posteriormente, né? Eu não vou colocar ela em prática dentro da pesquisa, né? Como professora, provavelmente eu vou colocá-la, né? Mas dentro da minha dissertação não vai constar a prática desse material, né? Porque ela é uma proposta para posteriori, né? Seria isso. Como a gente pensa em uns 5 minutinhos, vamos seguir, e se alguém tiver alguma pergunta para a colega, ou algum comentário, a gente abre um espaço ao final para isso. Pode ser? Ok? Tudo bem. Então, eu vou para o Robert, não é? Robert, de novo, assim, há sem dúvida uma diferença entre o texto apresentado e a sua apresentação, não é? O texto que eu recebi e a sua apresentação. É notório que você avançou aí nas reflexões. Ainda assim, algumas questões que para mim ficam duvidosas, e claro que o meu papel aqui é de trazer um olhar, uma percepção
do texto e da fala de vocês, e, evidentemente, quem vai trabalhar isso com vocês é mesmo a orientadora, certo? Então, eu só quero compartilhar impressões, não é? Nesses termos, eu senti falta de um melhor delineamento sobre o que se entende sobre a cidade de Uberlândia, porque a cidade de Uberlândia é o mundo. Então, em outros termos, e isso serve também para você, Nilce, eu acho que serve para todos, nós temos que promover recortes, nós temos que ser muito pontuais naquilo que a gente vai fazer, ainda mais num trabalho de mestrado e sendo professor da educação básica, que o tempo, vocês não têm dedicação exclusiva para pesquisa. Então, é preciso ser muito pontual, muito objetivo. E se demora muito nos recortes, o tempo vai passando, então você vai ficando com menos tempo ainda para realizar um trabalho, eu diria, de qualidade, não é? Então, nesses termos, ele usa, e serve também para o Robert, é por isso que eu insisto, o que você quer trazer? Qual é a sua fonte, efetivamente? Porque, a partir disso, você delineia o seu objeto. E, ao delinear o seu objeto, você constrói hipóteses e você pensa no que, efetivamente, você vai fazer em diálogo com uma bibliografia. Mas, se não está tão delineado, você vai ficar abrindo. Todas as ideias são interessantes, mas elas terminam sendo inexequíveis. Entende? Ou te gerando depois um grau de ansiedade que vai te paralisar lá na frente, porque aí vai dar pânico, etc., etc., porque você não consegue concretizar. Então, a minha sugestão é que você retome o texto em diálogo com a sua orientadora e recorte o que efetivamente da cidade de Uberlândia, da história da cidade de Uberlândia, eu vou querer tratar. Ponto. Outra questão, né? Eu também achei o diálogo com a historiografia sobre a cidade muito ínfimo, assim. É preciso, eu acho que quando você ler mais essa historiografia, você vai ter aporte, você vai ter condições de efetivamente promover os recortes, entende? E ainda, para mim ficou vago, agora na tua exposição ficou mais claro, né, o que você pretende, mas a partir do texto ficou vago como e que fontes você utilizará para realizar a pesquisa dos artefatos que permitam ver as populações excluídas. Não é? E que populações excluídas são essas? Né? Porque aí a gente tem que também fazer o recorte. Bem, você chega a mencionar populações indígenas e africanas. Ora, são dois universos, são dois mundos. Eu acho quase que impossível trabalhar com esses dois segmentos sociais como blocos homogêneos, mesmo como categorias de exclusão, não é? De marcadores de exclusão, porque você tem toda uma bibliografia específica sobre a população indígena, assim como você tem sobre a população africana. Você só tem um ano praticamente, né, de pesquisa. Então, eu recortaria. Também você fala dos memorialistas e cita, só tem memorialistas homens em Uberlândia? Né? Você não trouxe uma memorialista mulher, não é? Longe de essencialismos, o fato é que não dá mais para nós prescindirmos da categoria gênero de análise, e é fato ainda que o olhar feminino é diferente no que se refere às lembranças, exatamente longe de qualquer essencialismo, mas pelos lugares que circunscrevem, não é? Pelos papéis. Acho que a professora está travando. Está falhando, professor. Falhando. Está falhando seu áudio. Atribuídos a menor? E agora? Falhou o áudio, professor. Está melhor? Agora sim. Agora sim? Em relação ao seu trabalho
seria isso. Eu tenho uma implicância, eu acho que eu impliquei também com a Elilza sobre isso, eu tenho uma implicância com essa coisa do dar voz. Eu acho que o que nós fazemos é recuperar, é abrir espaço para essas vozes, entende? Então, desculpe, viu, Robert, eu estou fazendo só esse chamamento, porque é uma questão que para mim é muito cara. Quando você parar para refletir, você vai ver o que está por trás quando a gente diz, eu vou dar voz, né? Vou dar voz. Nós não damos voz para ninguém. As vozes estão aí, a questão é outra. Nós estamos num lugar de poder, que é o acadêmico, e em função desse lugar de poder, a gente abre espaços para essas vozes que já estão aí, né? Então, eu sugiro uma visão sobre isso. Bem, eu não vou me estender, poderia trazer outros elementos, mas eu gostaria de te ouvir mais um pouquinho sobre essas observações que eu fiz. Desculpa, só é porque no texto eu coloquei, você já fez levantamento prévio desse material? Ele seria de confecção da população excluída? Ou ele seria dos estudantes? Aí na tua fala, você revela que é dos alunos. Agora, lembrando, e aí eu lembro a todos, quando a gente trabalha com alunos para fazer determinados levantamentos, no Prof. História nós precisamos de submeter o trabalho ao comitê de ética. Então, é preciso considerar isso também. Bom, todos estão ouvindo? Só a última parte que o pessoal estava perguntando, travou muito, assim, eu não entendi muito bem. A última parte, agora eu vou começar pelo final, a questão do CEP. Na verdade, a gente já deu entrada, tá? Já houve um retorno aqui da UFO mesmo, sobre algumas questões, a gente corrigiu essas questões e deu entrada novamente, tá? Eu espero que dê certo, né? Porque o CEP é meio complicado, né? Mas eu espero que dê certo. A gente atendeu todas as solicitações que eles fizeram e colocamos novamente, que eu acho que fecha em março, abril, não sei, alguma coisa assim, né? Para análise. E a gente espera que seja aprovado, né? Porque, na realidade, assim, a questão do CEP, a gente teve muito cuidado nessa questão, porque vai trabalhar só dentro da escola e tudo mais, então a gente acha que facilitou um pouco nesse sentido, não vai trabalhar com imagem, não vai trabalhar né, com questões, por exemplo, quem trabalha com quilombola tem muita dificuldade, né, na aprovação do CEP, ou quem trabalha com comunidade indígena também, muita dificuldade com aprovação. Então, a gente evitou todas as situações. Por exemplo, a gente tirou algumas situações que a gente pensou em pesquisar. Por exemplo, a gente tem aqui um aldeamento, índios não aldeados, não são originários da região. Eu cheguei a pensar em fazer visita com eles, mas aí, por causa do CEP, a gente retirou essa ideia, porque dificilmente seria aprovado, então atrapalharia o processo da pesquisa. Então, a gente delineou uma coisa mais dentro da escola, com os meninos, sem usar a imagem das crianças, só usar as vozes, mas não identificar, ficar mais na questão dos desenhos. Mas já é um processo que a gente está aguardando a aprovação. Tá? Sobre as primeiras questões, a questão do delineamento, na verdade, a gente está num processo, porque dos textos que eu mandei, praticamente só foram citados autores da historiografia, mesmo do Prof. História, aquela que eu estudei no semestre passado, no primeiro semestre, e que tinha, no meu ver, algumas ligações sobre aquilo que eu pretendia pesquisar, né? Então, o diálogo que foi feito no início, até eu coloquei no final do texto, que ainda estava em formação, né? Da questão da arte, foi mais esses autores, na sua maioria foram estrangeiros, Hilsen e outros, mas que trazem um pouco dessa dinâmica. Não tem nenhum citado local, realmente eu reconheci isso, eu fiz na fala, porque agora que eu estou fazendo esse estudo, que é os livros do Robert Mori, que é aqui da própria UFO, né? Do Luiz Augusto Bustamante, tem mais alguns autores que artigos, né, de autores aqui da região também, daqui da cidade. Eu entrei
em contato também com um amigo que está trabalhando no Museu Municipal aqui de Uberlândia. Ele disse que tem alguns livros lá também que pode fazer o empréstimo, no caso da minha pesquisa. Eu ainda não cheguei a ir até lá, mas eu sei que tem uma biblioteca lá. Então, essa pesquisa mais local, então eu estou começando a fazer agora, dialogar agora, que aí vai para o diálogo, logicamente, dos textos. Não estão nos textos, presente realmente nos textos. Sobre a questão do delineamento do objetivo, a gente está ligando, assim, a gente vai conseguir fazer esse delineamento através dessas leituras locais. Quer dizer, o que eu consigo sobre as questões indígenas locais, o que eu consigo sobre as questões, as contribuições africanas e afrodescendentes locais. Então, é um processo que está sendo construído agora, né, com essas leituras, que vão ser meus referenciais teóricos locais, né? Existe, de certa forma, algumas coisas também, esse delineamento, algumas coisas eu retirei também. Por exemplo, na minha apresentação eu não falei sobre a questão do roteiro, ele aparece no texto, com certeza a senhora viu, eu não falei do roteiro, porque também tem uma dificuldade na questão de você conseguir, inclusive, transporte para levar as crianças para esse roteiro, aprovação dos pais, isso tudo influencia, de certa forma, na aprovação do CEP. Então, a gente retirou também a questão do roteiro para ter essa aprovação mais facilmente, porque seria dentro da escola, trabalhando nas aulas junto com o aluno, né? Então, essa ideia também do roteiro, por isso que eu não apresentei, é uma ideia que a gente já conversou e estamos chegando à conclusão que não é legal colocar, porque vai atrapalhar na questão do CEP, então a gente vai retirar. Então, vai ficar mais sobre o produto mesmo, da forma que eu pensei. Então, esses delineamentos, ele está muito ligado a essas leituras que eu estou fazendo agora, da história local, né? Sobre a questão dos memorialistas, infelizmente, eu acho que não é só o caso de Uberlândia, mas, infelizmente, em Uberlândia, todos são homens, né? De famílias antigas, conhecidas, fizeram suas obras, alguns são reconhecidos porque eram professores, às vezes, mas não historiadores, eram professores reconhecidos, como Jerônimo Narantes e tudo mais, mas também são as referências que a gente tem como memorialistas. Assim, eu não encontrei nenhuma memorialista, né? Todos são homens, né? Todos tradicionais, mas eu acho que também é um traço da própria cidade, né? A gente sabe que Uberlândia ela tem, infelizmente, essa visão machista, colonialista, a estrutura de Uberlândia se mantém. Então, é uma briga que a gente faz, né? Mas quando a gente pega ali, pela construção da história oficial, a chamada oficial de Uberlândia, sempre essa visão dos memorialistas, homens progressistas, ligados às famílias, as primeiras famílias que aqui chegaram. E extremamente assim, você não vê a questão indígena, como se chegasse e aqui tivesse vago, né? Estava tudo para eles, na realidade, okay. Não tinha ninguém. Eu só acho, desculpe-me te interromper, mas eu só fico uma sugestão que você amplie a sua abordagem, porque tem, inclusive, alguns trabalhos aí em Uberlândia, muito sólidos, né, sobre a questão de gênero, sobre a história das mulheres em Uberlândia. E a minha observação, Robert, é mais para você não cair na armadilha de reproduzir o discurso oficial dos memorialistas homens. Entende? Só nesse sentido, tá certo? Não, sim, eu agradeço. Mas é exatamente esse... Mas esse é o que me instiga. Na verdade, eu não quero repetir. Na verdade, eu quero questionar esses memorialistas, né? Meu objetivo, na verdade, é o contrário. É desconstruir o que eles construíram, de certa forma, né? De alguma forma, foi colocado como história oficial de Uberlândia. Então, seria, como objetivo, uma reconstrução dessa história através, logicamente, de uma ótica infantil também, mas não aceitando essa história oficial, da forma que foi contada, e resgatando, logicamente, aquelas contribuições desses povos. E aí eu vou utilizar essa
essas obras que são locais, que eu acho que vai contribuir, já estão contribuindo, os que eu já li, eu já percebi muito dessas contribuições, que vai enriquecer esse diálogo que eu vou ter entre pesquisadores locais com aqueles que não são, com os estrangeiros também, que de certa forma vai contribuir na minha pesquisa, né? Para fundamentar a minha pesquisa. Ótimo. Eu não sei se eu consegui responder todas. Sim, claro. Tá bom. Demercino? Então, obrigada, Robert. Então, Demercino, então, o seu texto, assim, quando eu li, eu fiquei na dúvida sobre o que você efetivamente pretende realizar. Porque a história oral, ela é uma metodologia, né, de pesquisa. E em algumas passagens, me parece que ela adquire uma relevância, algumas passagens do seu texto, uma relevância de objeto. Então, nesses termos, o seu trabalho seria o quê? Um trabalho teórico sobre a utilização da história oral em diálogo com a história local? E é uma pergunta retórica provocativa, para te dizer que eu fiquei em dúvida mesmo. Porque, em outros termos, qual é o tema e objeto da pesquisa? Né? Seria teórico, história oral e local? Como envolver os alunos no trabalho? E aí, de novo, a questão do comitê de ética, né? Que é preciso saber que, ao trabalhar com os alunos, ou ao fazer pesquisa, história oral, com pessoas humanas, você vai precisar de submeter o projeto ao comitê de ética da instituição, não é? Então, essa é uma questão. A outra é que, ao longo do texto, você disse que envolveria os próprios estudantes na coleta, né, das informações. E onde seriam essas coletas e como é que vocês envolveria esses alunos em tal trabalho, considerando aquilo que já foi mencionado sobre o comitê de ética. Tá, aí você diz, eu vou produzir uma cartilha eletrônica. Tá, eu entendo que esse vai ser o produto. A proposta é muito legal, né? Todas são. O meu papel é chamar a atenção mesmo para alguns problemas que eu penso que, ao refletirem sobre eles, vocês vão aprimorar o trabalho, né? Então, quando eu chamo a atenção sobre como que você vai envolver os alunos nisso, é uma questão que o Robert já enfrentou no trabalho dele, né? Já vai precisar de autorização dos pais, como é que vai lidar com a identificação dos alunos, que instrumentos de pesquisa vai elaborar, então, isso tudo submetido a um comitê. Bem, mas além dessas questões técnicas, tem uma outra que eu noto no seu texto, que é uma certa hierarquização, né? Porque você fala assim, tem uma ausência de documentos dos moradores lá em Bainha, né? Então, em função dessa ausência de documentos, eu venho com a lacuna, para suprir a lacuna da documentação, eu venho com a história oral. É o mesmo problema que, às vezes, eu encontro ao trabalhar com o cinema, né? Que é a fonte que eu trabalho, é o tipo de fonte que eu trabalho na última década. Os historiadores do cinema dizem, bem, mas você está hierarquizando, porque, então, para trabalhar com cinema, você precisa da fonte documental. E a forma como você formulou é assim, na ausência de documentos, frente à lacuna dos documentos, eu entro com a história oral. Então, o pessoal da história oral, os teóricos da história oral, vão falar, não, o acento na seleção da história oral, embora ele também supra essas lacunas, é outro, é a própria natureza inclusiva que esse tipo de abordagem permite. Ora, eu só estou te chamando a observação para você pensar um pouco mais, e eu acho que você vai ter essas respostas ao promover as leituras e o diálogo entre a bibliografia, entre os autores, que você lista ao final. Porque, inclusive, no seu texto, você não faz a discussão bibliográfica, você fez
um índice, né, dos autores. Aliás, autores que, inclusive, se contradizem. Então, é preciso mesmo mergulhar nessa bibliografia para perceber como é que você vai estabelecer esse diálogo, que escolhas você vai proceder, não é? Vai realizar ao longo da pesquisa. Mais à frente também você fala em fazer uma sequência didática e, a partir dessa sequência didática, fazer uma cartilha. De novo, eu chamo a atenção para o excesso. Muito legal, né? É muito legal tudo. A questão é, vai ter tempo para isso? Eu acho que não. Eu acho que vai ter que proceder aí a recortes. E na mesma chave que eu chamei a sua atenção sobre, na lacuna de documentação eu entro com a história oral, você, no meio do seu texto, já antes de entrar na síntese bibliográfica, que é mais um índice, você vai falar de pessoas idosas, não é? Que o que você promoveria é o contato com as pessoas idosas. E aí cabe uma grande discussão, né? Porque não necessariamente a memória está com o idoso, né? Isso é um viés, né? A Ecléa Bose deixa isso muito claro em Memórias de Velhos, né? Então vale a pena pensar aí, porque a memória ela está para além, inclusive, né? E aí requer uma discussão mesmo de memória e todo um instrumental de pesquisa muito sólido para saber o que você quer ouvir e para você poder discutir com essas fontes orais, para você não sacralizá-las só pela questão etária, ou por serem afrodescendentes, ou por serem indígenas, ou por morarem na região, não é? E aqui, quando eu falo da sacralização, eu estou pensando na Beatriz Sarro, né, quando ela vai dizer sobre isso. O testemunho, ele não é isento de crítica, né? Ao contrário, a gente tem que fazer o mesmo procedimento crítico de qualquer outra fonte, não é? Bem, então, de novo, qual é o tema e objeto da tua pesquisa? Tá? E com relação à bibliografia, eu já comentei. É isso. Está com você a palavra. Obrigado, professora. Eu queria só começar, para tentar falar um pouco, anotei aqui tudo que a senhora disse. A proposta do produto é fazer essa cartilha, que na cartilha vai ter essa sequência didática, não são dois. A cartilha, ela vai ser, inclusive até eu fui orientada a não usar o termo cartilha, né? Mas é mais ou menos uma revista, digamos assim, que vai ter essa sequência didática para o professor poder trabalhar em sala de aula. Aí lá eu já estou produzindo ela, coloquei que pode ser feito em 6 meses, pode ser feito em 1 ano, vai depender. Tem os pontos, né? Aí o professor aprofunda de acordo com o tempo que ele vai ter, como uma espécie eletiva, né? Não é dentro da proposta ali do currículo. E nisso, para ele, o professor, né, trabalhar com o aluno, uma inserção do aluno na produção da história, para ele entender como a história é produzida, as fontes, né, os documentos e a importância dessa história, partindo da própria história. Ele vai pesquisar ali da sua própria história, né? Então ele vai ser esse protagonista dessa produção para entender como a história, a disciplina, a ciência ali, ela é entendida. A questão do idoso, isso foi uma orientação do meu orientador para colocar dentre os específicos, fazer esse recorte, porque é onde costuma ter mais não é a única fonte, né, de pesquisa ali, mas onde que tem nesses distritos, nessas comunidades menores, carrega, né, algumas informações importantes ali, porque eles conhecem, tem mais tempo de estrada, digamos assim. O envolvimento dos alunos como eu disse assim, o trabalho ele não é específico de um lugar. Eu dei o exemplo desse lugar da Bainha, que é de onde eu tirei a ideia, mas ele não é levantar a história da Bahia em si. Então, para isso, eu nem vou precisar recorrer ao comitê, porque ele não vai ser feito entrevistas. A ideia dele é um manual, no final, nessa cartilha, manual e tal, para o professor utilizar para fazer na comunidade dele, na igreja dele, enfim, em qualquer região ali, porque ele vai tratar desse diálogo entre a história oral e a história local, né?
tratar também desses territórios. Eu até onde eu entendi... Desculpa, tinha mais alguma pergunta? Eu consegui... Não, era isso. Era Então, isso. Ok, obrigada. Eu que agradeço. Mariana, então, Mariana, é o seguinte, o seu texto, que ultrapassou o número de páginas, não é? Sugerido, o que eu noto? Aquilo que eu mencionei sobre impressões, tá? Eu li o seu texto e falei, mas cadê o quilombo da vó Rita? É claro que isso pode ser, eu digo percepção, porque é a minha forma de fazer história, a minha forma de produzir conhecimento histórico. Toda vez que eu leio algo, eu quero ver, por exemplo, eu falo de um filme, eu quero ver o filme, né? Mesmo que seja preliminarmente, porque eu ainda não analisei, mas eu apresento e tal. Então, eu senti isso também em relação ao seu trabalho, não é? É claro que está no estágio ainda inicial, né? Mas eu acho que sempre vale ter esse cuidado, porque intrinsecamente tem uma metodologia aí, né? de abordagem. Bem, a sua pesquisa trabalha, não só a sua, de todos, trabalham com diferentes camadas, né? E entre elas tem uma que prevê averiguar a percepção dos alunos sobre um museu físico. E aí eu fiquei pensando, mas qual museu físico? Eu não sei se a minha leitura foi rápida, mas eu não identifiquei esse museu físico. Então, isso implicará uma visita. Para fazer a visita, você tem que ter uma preparação para a visita. Às vezes, com 2, 3 aulas, e ainda com um roteiro de visitação. Olha o tamanho do trabalho, porque isso é uma faceta, né, do seu trabalho. A outra frente, daqui a pouco o pessoal do Prof. História vai dizer assim, poxa, Alcilene, você está querendo cortar os trabalhos, reduzir. Mas não é isso, gente, é o volume de coisas que vocês querem fazer e que depois vai gerar desespero, sabe? Porque percebam o que cada etapa vai requerer, não é? Então, a outra frente do seu trabalho é o museu virtual sobre o Quilombo Vó Rita. Antes de fazer o museu, porque o museu é um produto, você tem que fazer a história desse quilombo, porque ele não existe. Assim, ele não existe enquanto história, pelo que eu entendi, não existe. Quer dizer, então isso é uma segunda camada. A terceira é o museu, né? E aí, cadê? Pesquisa histórico-etnográfica, não é? Dos alunos ou da mestranda? Porque também não fiquei... Como é que os alunos... É a mesma pergunta que eu fiz a Elilza, né? Como é que os alunos vão entrar nessa pesquisa, né? E lembrando do comitê de ética. Mas lembrar também que se for entrevistar o pessoal do museu, do Quilombo, para compor, para fazer a história do museu, precisa ir para o comitê de ética. Não estou dizendo que não é para ir, eu acho que vai ser muito legal ir. O que eu estou dizendo é que tem que prever isso no seu cronograma de trabalho, porque tem um trâmite, né? Inclusive com a apresentação dos instrumentos de pesquisa ao comitê, portanto, de uma elaboração prévia. E aí eu pergunto, como realizar, então, a pesquisa? Qual será a metodologia qual será a metodologia da pesquisa? Você vai fazer entrevista? Como reunirá os objetos da pesquisa? A mesma pergunta, a mesma questão que eu fiz a Elilza. Cadê esse patrimônio negro, né? Cadê esse quilombo? E aí eu lembro aqui que a revista História Hoje tem várias edições com, por exemplo, tem um artigo do História, o Patrimônio Negro, né? Eu acho que esse é de 2019, mas vale a pena dar uma olhada, porque lá aparecem pesquisas consolidadas, não é, sobre os temas aqui abordados. E aí... você tem autorização do Comitê de Ética
Como lidará com a parte técnica do museu? Aí você já antecipou isso na sua fala. Mas também com a Libras, né? Tudo bem, o Pablo Lisboa é ótimo, ele é um especialista em museu virtual, ter a parceria com ele é tudo de bom. Ele é uma pessoa que efetivamente concretiza. Então, isso já é um bom caminho, mas a pesquisa é sua, então você tem que ter essas coisas todas previamente estabelecidas, não é? E, pessoal, aí vem a questão da referência. Vocês notem que eu não entrei muito, porque eu acho que a bibliografia ela é algo tão própria de um conhecimento do campo, né? Portanto, é o estado da arte. A primeira coisa que a gente faz é um levantamento bibliográfico. Mas é também... Nossa, tem alguma... Mas é também uma conversa, uma orientação teórico-metodológica que parte da orientação, né? Então, eu não quis interferir. Eu acho que a bibliografia que você elenca, Mariana, é uma bibliografia muito interessante. Eu só acho que vai precisar, e o Nicolini também tem total condições de fazer uma discussão mais apurada com você para delinear, porque não vai dar conta do todo, né? Mas para proceder a um recorte efetivo, porque não vai dar para trabalhar tudo, né? Bem, se você quiser comentar. Então, Alcilene, realmente, cadê o quilombo? Eu preciso ter tempo para pesquisar, né? Não tem, viu, Alcilene? Eles não têm material pronto, então vai ter que, assim, partir do zero mesmo. Essa construção de relato dos personagens, da avó Rita, não tem realmente nada. Então, é um trabalho árduo que eu ainda realmente não comecei. Então, essa falta que você viu no texto é porque realmente ela existe, né? E acredito que vai dar tempo, sim. Vai dar tudo certo. A ideia da visita ao Museu Físico, Alcilene, eu recebi hoje a devolutiva da professora Capel e da professora... Qual o nome, gente? Da outra, esqueci. Clarissa, em relação ao seminário de pesquisa. A mesma observação que você fez, a professora Clarissa fez. Falou, Mariana, você tem 2 grandes pesquisas dentro do seu trabalho e é melhor você repensar, porque talvez você não consiga. Então, assim, até encaminhei para o Nicolini para a gente ter uma conversa sobre. Então, a história do quilombo vai estar sendo aí construída, acredito que eu vou dar conta. A pesquisa com os alunos, Alcilene, é porque a pesquisa ela é muito viva, né? A gente começa ela com uma intenção e ela vai caminhando e vai tomando outras proporções. Então, eu adoro, é isso, né? É isso, né? A pesquisa, ela está muito viva. Então, a ideia realmente era fazer uma visita física a um outro museu, para que os alunos pudessem estabelecer essa comparação e deixarem registrado ali os seus relatos em relação às vivências, às experiências deles nesses dois museus. Por isso, eu submeti a pesquisa ao comitê de ética, já está tudo autorizado, já está tudo ok. Então, assim, eu não queria tirar isso da pesquisa, mas eu realmente não sei se eu vou conseguir trabalhar com tanta coisa, tanta informação, porque o que a gente tem lá no início é muito amplo, né? E depois que a gente vai afunilando, e esse processo aí de deixar partes do que a gente imaginou no início para trás, às vezes é dolorido, né? Então, estou muito apegada ainda a essa participação aqui dos alunos, porque eu quero a efetiva participação deles, né? Eu acho que o produto é para os alunos e eles precisam estar presentes enquanto aqueles que constroem, aqueles que opinam. Então, assim, eu ainda vou conversar com o meu orientador sobre isso. Ou sim atrás do material na revista hoje, né? Acho que contribui sim, toda leitura que a gente faz contribui sim. Em relação à metodologia, o que eu inicialmente, o que nós pensamos, né? Analisar os dados e criar categorias de análise.
que emergirão desses dados, né? Então, as respostas dos questionários, elas serão tabuladas por meio de gráficos. Então, a ideia seria essa, e as perguntas discursivas, por serem subjetivas, serem analisadas por partes. Então, vamos alcançar os trechos ou partes que consideramos importantes para responder a questão a respeito do tema. Então, a ideia seria isso. Depois disso, tentaremos resumir as partes destacadas em palavras que possam expressar o sentido da análise. Então, isso aqui é porque realmente não deu tempo de falar, né? Mas seria a análise dos dados seria nesse sentido. Eu acho que é isso, né, Elcilene? Respondi tudo que você levantou? Sim, está ótimo. Pessoal, isso aqui eu quero acreditar que é apenas um levantamento da peteca, né? Vamos dizer assim. Eu penso que nós cumprimos o nosso papel aqui, mas nós temos algum tempo. Então, se vocês quiserem conversar entre vocês, fazerem questões, esclarecer algo, fiquem à vontade. Em outros termos, a palavra está aberta. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Um de cada vez, por favor. Não? Bem, sendo assim, nós encerramos, então. Eu coloco-me aí à disposição de vocês, não é? Vocês têm aí o meu e-mail, e desejo a vocês um bom percurso de pesquisa, muito ânimo, e saber que é isso mesmo, é um processo que tem momentos que a gente está mais animado, outro menos, que a gente tem que exercitar o desapego, tem que criar brechas para estudar muito. Nós não damos conta do todo, né? Então nós temos que baixar um pouco a nossa expectativa, de guardar material para um doutorado, não é? E tentar ser o mais objetivo para não se desesperar, ainda mais, eu temo muito, sabe, pela nossa saúde, a gente termina, a produção intelectual, ela é isso, ela é aberta, então a gente está o tempo todo devendo alguma leitura, né? Então, se a gente não for muito objetivo, eu me lembro de uma professora, uma amiga, uma grande especialista, que no doutorado há mais de 20 anos, ela dizia, nesse doutorado eu não vou ler mais de 100 livros. Como assim? Eu falei, não, porque no mestrado eu li 70, eu quase morri. Agora no doutorado são 100. É claro que isso é uma brincadeira, né? É uma broma, mas na verdade o que está posto é assim, a gente não dá conta do todo. Então é preciso ser mais... A gente ganha em qualidade quando a gente é mais objetivo. Esse tem sido o meu lema, sabe? E com isso a gente tem um pouco mais de tempo para outras coisas. Então, boa tarde, foi um prazer, espero ter contribuído minimamente, e o evento continua, né? A programação está excelente, nós temos várias conferências, mesas, está muito lindo o evento, muito rico, com discussões muito interessantes, vai até o final da semana, então nos encontramos por aí, pelos chats, de repente, não é? Até mais. Pessoal, Tá certo, professora, obrigada. Eu tenho muitas perguntas, mas tem que ser em outro momento. Então tá bom, um abraço para todos. pessoal, só lembrando que a lista de presença e o credenciamento está aqui no bate-papo, se todos preencheram. Lembrar de preencher. Ok? Ok.